Hoje vamos ver o dever e o privilégio de contribuir com dízimos e ofertas, porque é um dever, mas também é um privilégio que o Senhor nos concede. É uma dádiva de Deus a gente poder contribuir com dízimos e ofertas à causa do Senhor. Repartir uma parte dos nossos ganhos e contribuir com a igreja local é uma forma de reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Na verdade, Deus não quer 10% da nossa vida, Ele quer 100%. Agora, existem parâmetros nas Escrituras em como contribuir com a obra do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o dízimo, ele não é uma volta à antiga aliança. Muitos vão falar o seguinte: o dízimo é coisa do Antigo Testamento. O dízimo é coisa da antiga aliança. O dízimo é coisa de judeu, não é coisa de crente. Eles vão argumentar isso. Então vamos abrir ali em Mateus 23, onde diz o seguinte. E a gente vai ver que o dízimo não é uma volta à antiga aliança. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas deveis ter feito e não deixar as outras por fazer. O que eles falam? Jesus aqui, ele falou para os judeus. Mas é óbvio, ele está diante de quem? De judeus. Então ele só pode falar para judeus, não pode falar para brasileiros. Só que nota ali o versículo 1 do capítulo 23. Então, falou Jesus à multidão e a quem mais? Aos seus discípulos. O discurso, embora ele dê uma bronca nos judeus, ele está falando para os discípulos também. Toda a instrução aqui, se o verso 23 não vale para os cristãos, então toda a instrução do capítulo 23 não vale para os cristãos também. Então eu tenho que adorar as saudações do mercado, eu tenho que buscar colocar fardo pesado nos outros. Não, eu tenho que fazer exatamente o que Jesus está dizendo. Eles vão argumentar: não, mas aqui Jesus está falando antes de morrer. Então só vale o que ele fala depois. Só que o Sermão do Monte, ele foi falado antes ou depois de Jesus morrer? Antes de morrer. Então o Sermão do Monte aqui, lá, ouviste que foi dito por Evangelo, ele fala de outra face, aquela coisa toda. O Senhor fala antes de morrer. É natural que ele dê instrução antes de morrer. Tudo que Jesus falou para a igreja, tudo que Jesus falou nas Escrituras, é para a igreja cumprir. Então ele fala aqui no versículo 23, eu quero que vocês façam o juízo, a misericórdia e a fé, mas sem omitir aquilo. Então, se o dízimo é omitido, é abolido, então a misericórdia, o juízo e a fé também é abolida. Está no mesmo versículo. O que o Senhor está condenando aqui? Ele não está condenando o dízimo, mas o ritualismo em dá-lo. Eu dar o dízimo sem ter justiça na minha vida, sem ter misericórdia, sem ter fé. Eu fazer isso de maneira automática. É isso que ele está condenando. Ele não está condenando dar o dízimo. Ele está condenando eu fazer com uma motivação correta. Então, o primeiro ponto aqui, é que não é uma volta à antiga aliança, porque Jesus está no Novo Testamento, e o Evangelho de Mateus foi escrito para a igreja do Senhor, Havia uma comunidade a qual Mateus servia. Ele escreve esse Evangelho para que essa igreja, as igrejas locais da época, pudessem cumprir aquilo que foi dito, e isso chega até nós. Então, cada Evangelho tem um objetivo, por uma comunidade diferente, a gente reuniu depois. Então, ele escreve isso com a intenção de nos ensinar que nós não podemos ser como os fariseus, que cumpriam aquilo que tinha que cumprir, só cumpriam com a motivação errada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir aquilo que eu tenho que cumprir com a motivação certa. Então, o que nós temos aqui? Uma ordem de Jesus a quem? Aos seus discípulos. Aos seus discípulos. E ele fala aqui no verso 3 o seguinte: tudo, pois, o que vos disserem, quem? Os fariseus e os escribas, isso, ele está falando da multidão, observai e fazei, porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, o que eles dizem para fazer não era o erro. Qual era o erro? O que eles não faziam, a vida hipócrita. Então aqui eu tenho que dar o dízimo, eu não posso omitir o dízimo, mas eu não posso ser hipócrita ao fazê-lo. Ok? Então a gente vê aqui que o primeiro ponto, Mateus 23, foi escrito para a igreja do Senhor, e deve ser feito. Ali em Lucas, capítulo 11, vamos abrir, versículo 42, e Lucas é um evangelho escrito por um gentio para gentios, vai ter uma instrução também sobre isso. Ele dá uma bronca nos fariseus, mas ele reafirma o dízimo. Então, estamos aqui em dois evangelhos.
Mas ai de vós, fariseus, porque dizimais a hortelã e a arruda e todo tipo de hortaliça, mas desprezais o juízo e o amor de Deus. Estas devereis ter feito, sem deixar as outras por fazer. Então, Jesus aqui está afirmando novamente, vocês desprezam o amor de Deus, desprezam as coisas de Deus. Eu quero que vocês não desprezem o amor de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Porém, eu também quero que vocês façam o quê? Que vocês deem o dízimo. Então, aqui ele não está dizendo que não é para dar o dízimo, ele está dizendo que você não pode fazer uma coisa e omitir a outra. Tem outro ponto interessante, que é reafirmado o princípio do dízimo lá nas cartas de Paulo, em 1 Coríntios 16, 2. Embora aqui ele não esteja falando de dízimo em si, o princípio do dízimo, ele compactua com o que Paulo está falando aqui. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Nenhuma dúvida? Não? Ok. 1 Coríntios 16, 2 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde conforme o que Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. O que a gente tem aqui? Paulo diz que a contribuição deve ser proporcional, conforme sua prosperidade, sistemática no primeiro dia da semana. Ora, se eu contribuir com 10% do meu salário, eu estou sendo proporcional, de acordo com o meu rendimento, e eu estou sendo sistemático. Por quê? Porque se eu contribuir mensalmente ou semanalmente, eu estou contribuindo de acordo com o período que eu recebo. Então, a ordem aqui de Paulo é que eu contribua de maneira proporcional e sistemática. Não tem nada diferente do dízimo aqui. Aí eu pergunto, quem melhor para Deus estabelecer o padrão do que o próprio Deus? Né? Será que eu vou deixar do meu próprio coração? Aí eu quero dar 5%. Aí eu quero dar 1%. Porque todo mundo que fala que tem que dar de acordo com o coração, usando o texto errado de 2 Coríntios 9, ninguém extrapola os 10%, todo mundo coloca menos. Eu nunca vi ninguém colocar 30%. Então Deus estabeleceu um padrão já desde a antiga aliança. Um padrão. Por quê? Para que todo mundo contribua igual. Então aqui a contribuição do Novo Testamento ela tem que ser sistemática e proporcional. O dízimo é exatamente isso, é uma contribuição sistemática, você faz regularmente e proporcional. Porque as necessidades e despesas com o reino de Deus, elas são sistemáticas e proporcionais. Então Deus estabelece um padrão. Né? Geralmente, o pessoal que é contra o dízimo e fala que o dízimo não está na nova aliança, esse pessoal não extrapola o dízimo, faz sempre menos, né? E vão usar o texto de Atos, eles não davam dízimo, mas eles davam tudo, né? Eles davam 100% do que tinham. Então a gente vê aqui nas Escrituras que Paulo ele vai dizer que no Novo Testamento a contribuição é sistemática e proporcional, exatamente como o dízimo é. Jesus referenda o dízimo, e eu não vou contrariar Jesus. Jesus falou, eu quero que vocês façam isso sem omitir aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou obedecer ele. É simples. Né? Eu vou obedecer ele. Né? Agora, o princípio de sustentar a congregação é contido no Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha um princípio que a congregação de Israel sustentava os serviços de culto. O Novo Testamento isso é mantido. Ali em 1 Coríntios 9... 1 Coríntios 9, versículos 4 em diante. E aqui não se trata de oferta, se trata do dever da igreja de Corinto sustentar aqueles que estavam ministrando a eles. Diz o seguinte, verso 4, né? Não temos nós poder para comer e beber? Não temos nós poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, né? Bem como os demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas? Aqui é algo interessante, ele fala do direito de não somente ele, Paulo, ser sustentado, mas se ele quisesse ter uma esposa, e essa esposa seria sustentada pela igreja de Corinto. Então ele fala, ó, eu e Barnabé, nós temos o direito de sermos sustentados como os outros ministros do Senhor eram sustentados. Né? Verso 6. Então não é uma questão só com o ministro, é com a família do ministro. Ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar. O que ele está dizendo? Olha, eu e Barnabé a gente está trabalhando, mas se a gente entendesse, e em outros momentos eles fazem isso, nós poderíamos não trabalhar secularmente para trabalhar na obra de Deus. E ter uma família como os irmãos do Senhor, que eram presbíteros, pastores, e como os apóstolos do Senhor. É o que Paulo está dizendo aqui. Então a ideia que a gente vê, a Bíblia não diz que o pastor deve ser sustentado pela igreja. Isso primeiro que isso é um ato de fé do pastor. Né?
Segundo, isso é um dever da igreja. Então, que o Senhor estabeleceu. Né, que o Senhor estabeleceu. E geralmente as pessoas falam, a gente vai ver isso mais à frente, eu prefiro dar em cesta básica. Elas não dão em cesta básica, né, e isso não chega perto de 10% da renda delas. Né. Mas é o que eu falo, a pessoa quando não quer fazer, ela vai arranjar 500 milhões de desculpa. Né, e vai usar a Bíblia para isso também. Né. Continuamos? Verso 7. Quem vai à guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O que Paulo fala? Olha, aqueles que estão ministrando, eles têm o direito de ser sustentados porque eles estão numa guerra, eles estão numa plantação, né? Eles estão num rebanho. E você, quando você tem gado, você se utiliza dos frutos disso. Quando você vai para a guerra, o exército te custeia. Né? Então Paulo está dizendo, olha, as pessoas que estão trabalhando em prol do reino, elas têm o direito de ser sustentadas porque estão trabalhando em prol do reino. Digo essas coisas segundo homens, ou não diz a lei também o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés. E aqui o pessoal que é contra usar a lei, Paulo tem nenhum problema usar a lei para referendar o dízimo. Tu não porás focinheira na boca do boi que pisa o grão. Acaso Deus cuida dos bois? Aqui o assunto não é o boi. Qual é o assunto? Os ministros. Ou seguramente por nós que ele diz isso. Por nossa causa, sem dúvida. Isso está escrito. Aquele que ara deve arar com a esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais. Paulo não está dizendo que ele tem que viver no luxo, tem que ser rico, não isso. Então, o que ele está dizendo? Olha, é justo que vocês são abençoados espiritualmente com o Evangelho por meio de ministros, então vocês devem abençoar esses ministros que vivem em função de abençoar vocês com coisas carnais, com coisas materiais. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é teologia bíblica ensinada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. E ele fala, se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós. Todavia, aí Paulo fala algo que ele fez, né, porque tinha um problema com a igreja de Corinto em relação a isso. Todavia, nós não usamos desse poder. Antes, suportamos todas as coisas para que não impeçamos o Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo, e os que esperam no altar são participantes do altar? Aqui Paulo está falando de dízimo e oferta. Por quê? O que era colocado no altar para sustento dos sacerdotes no Antigo Testamento? Dízimo e oferta. E aqui ele está pegando a linguagem do Antigo Testamento e falando, olha, na Nova Aliança, os ministros do Evangelho, não sacerdotes, mas ministros do Evangelho, aqueles que ministram, que servem a igreja, vão viver daquilo que se coloca no altar, isto é, daquilo que o povo de Deus dá. E o que era colocado no altar? Dízimo e oferta. Aqui claramente Paulo está falando de dízimo e oferta. Não é porque ele não usa o nome que ele não esteja falando de dízimo e oferta. Ele está dizendo aqui do dízimo e da oferta. O que era colocado no altar no Antigo Testamento? Dízimo e oferta. E ele fala, então, aqueles que ministram as coisas santas vivem do quê? Das coisas do templo. Para mim é tão claro, tão óbvio isso daqui, que quando eu fazia seminário, tinham umas 3, 4 pessoas que eram meus colegas, e eles eram contra o dízimo. Só que a igreja pagava o seminário deles. E a igreja pagava o seminário deles como? Não era o cartão de crédito do anjo que descia. Era com dízimo e oferta. Era com dízimo e oferta. Então, a gente vê que... E eles também não dizimavam. Não davam dízimo. Então, a gente vê que, geralmente, as pessoas que falam que não tem que dar o dízimo, o problema não é a Bíblia. Não é que não tem base bíblica. É porque elas não querem. Elas preferem gastar com a TV mais nova possível, com não sei quantos K, do que você contribuir com a obra do Senhor. Eu falo, o problema não é a instrução, muitas vezes. O problema é o coração. É o coração. Agora, olha o que Paulo fala no verso 14. Assim também ordenou quem? O Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quando eu me tornei pastor, eu tomei uma decisão que todos os meus colegas não tomaram, e é um direito deles. E qual era a minha decisão? Eu não vou ser bivocacionado. Isto é, só se em extrema necessidade. Por quê? Porque eu quero ser o primeiro a dar o exemplo à igreja que eu pastoreio de fé. Me lasquei muitas vezes, porém, eu também tive muitas bênçãos em relação a isso. Muitas demonstrações do amor e da graça de Deus em relação à minha vida. É uma coisa que eu entendi para mim que o Senhor me ordenou a viver do Evangelho.
a viver de suas mãos, daquilo que ele concede, né? Ele me ordenou a viver do Evangelho. Então, eu entendi na minha vida que eu deveria ser o primeiro a assim fazer, né? E a depender da compreensão e da generosidade das ovelhas que eu pastorei, né? E não me arrependo, porque isso é uma ordem do Senhor. Então, aqueles que pregam o Evangelho devem viver do quê? Do Evangelho. Então, aquelas pessoas que dizem que os pastores, os presbíteros, bispos da igreja, não devem viver daquilo que a igreja arrecada, eles estão indo contra o Novo Testamento. Estão sendo agentes de Satanás para enfraquecer a obra de Deus. O que elas estão sendo. Não tem outro nome para isso. Eu já perdi a amizade em relação a isso, porque é um erro seríssimo que enfraquece a igreja local. Alguma dúvida? Acho que é um assunto para nós aqui, né? Bem claro, né? Significa então aqui que os pastores missionários devem ser sim sustentados pela igreja, pois mesmo Paulo, abrindo mão algumas vezes desse direito, o considerou justo. Então as nossas contribuições na igreja local, eles devem promover o reino de Deus para a obra da igreja local e a disseminação do evangelho. Esse texto aqui vai falar do quê? Do sustento regular dos pastores. Alguns vão usar, de graça dar, de graça receber. Ali era uma missão itinerante, temporária, quando você não ia levar nada, ia comer na casa dos outros, depois ia retornar. Paulo aqui está falando do ordinário, do comum, do dia a dia da igreja. Paulo fala, olha, vocês têm o dever de sustentar aqueles que ministram o evangelho. E por que ele fala isso a essa igreja? Porque essa igreja não estava fazendo isso. Por isso que ele fala, vocês têm o dever de fazer isso. Vamos abrir ali em Filipenses 4, 15 e 18. Eu chego a dizer o seguinte, a maioria daqueles que são contra o dízimo, se todo mundo contribuísse como eles, não haveria mais igreja aberta. Não haveria mais igreja aberta. Filipenses 4, deixa eu abrir aqui, 15 e 18. Diz o seguinte: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Então o primeiro mito aqui cai por terra. Paulo nunca recebeu nada das igrejas. Mentira. Ele não recebeu da igreja de Corinto, porque é uma igreja avarenta, e não recebeu da igreja de Tessalônica, porque ele ficou ali muito pouco tempo e não deu para formar um corpo local. Agora, da igreja de Filipos, ele recebeu. Né? Ele recebeu. Verso 16. Porque até mesmo em Tessalônica me enviasse uma e outra vez a minha necessidade. Então, recebeu mais de uma vez. Não que deseje dádivas, mas desejo o fruto que aumenta a vossa conta. A igreja ela é beneficiada quando ela contribui. Deus abençoa a igreja. Mas tenho tudo e em abundância. Cheio estou, depois de que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aquela oferta para sustento do apóstolo Paulo, ela chegou a Deus como? Como um sacrifício aceitável e aprazível. Um cheiro suave ao Senhor. Quando a igreja ela entende o seu dever de contribuir com a obra missionária, Deus se agrada com isso. Deus aceita isso. Então Paulo fala, isso que vocês enviaram por meio de Epafrodito, não tinha Pix na época, aí teve que enviar alguém. Então os crentes têm tudo, hoje tem tudo, tem todas as formas possíveis de você contribuir com o reino de Deus. E Paulo fala, essas coisas que vocês me enviaram, Deus recebeu isso como sacrifício, uma oferta, um cheiro suave. Deus se agradou disso. Deus se agradou disso. Ali em 1 Timóteo 5,17, Timóteo 5, 17, 18, diz o seguinte: os anciãos que governam bem sejam dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, pois a Escritura diz, não porás focinheira no boi que pisa o grão, e o trabalhador é digno da sua remuneração ou do seu salário. Remuneração e salário são coisas ordinárias, fixas, que acontecem regularmente. O que Paulo está falando? O que é a dupla honra aqui? Não é, como eu te honro, parabéns, agora vai viver de vento.
A honra aqui é a remuneração. O que Paulo está afirmando? Olha, aqueles presbíteros que governam bem, que governam a igreja bem, que trabalham na palavra, na doutrina, que se desgastam integralmente com isso, eles devem receber mais que aqueles presbíteros que não se desgastam inteiramente com isso. Porque a Bíblia fala, ele vai citar aqui 2 textos, Antigo Testamento, e vai citar o texto de Lucas também, né? Vai falar, o trabalhador é digno da sua remuneração. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, os presbíteros, eles devem ser sustentados pela igreja local. Aí, claro, a Bíblia vai falar lá em Gálatas capítulo 2, vamos abrir, outros motivos da igreja, do povo de Deus contribuir. Para mim isso é tão claro que eu nunca entendo. Eu vejo alguns irmãos falar, na nossa igreja não prega dízimo, como se fosse uma coisa boa. É uma coisa ruim. Por quê? Porque você está negligenciando a palavra de Deus. Aí eles dão outros nomes para a oferta. Eu prefiro ficar com o nome que Jesus deu, que Deus deu. Em Gálatas 2. Deixa eu abrir aqui, só um instante. A Bíblia é nova, aí tem página aqui. A nova é bom, tem um cheirinho bom, só que a página gruda. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Deixa eu achar, estou quase. Estou em Gálatas 4. Gálatas 2, 10. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos justamente o que eu também estava determinado a fazer. E Gálatas 6 ali, aqui não é todos os pobres do mundo, porque não tem como a igreja cuidar de todos os pobres do mundo, obviamente, não há como. Gálatas 6,10 também, diz o seguinte: por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são o quê? Domésticos na fé, aqueles que são da fé. Então, a igreja local tem uma obrigação com os dízimos e ofertas de sustento da presbíteros, pastores, nome quiser dar, e daqueles irmãos que estão passando necessidade. Agora, Paulo vai falar lá em Tessalonicenses que aqueles irmãos que não querem trabalhar não devem comer. Então, a igreja não tem a obrigação de sustentar aqueles que passam necessidade de maneira regular por culpa própria. Uma coisa é você passar pontualmente. Especialmente no nosso caso, que o que não falta aqui é emprego. O que não falta é emprego. Então, a gente tem o dever de ajudar primeiramente os domésticos da fé. Agora, como é que você ajuda os domésticos da fé sem arrecadação? Sem arrecadação regular. Imagina, irmão, mês que vem a gente vai te ajudar. Se as pessoas sentirem no coração e vão dar de acordo com o seu coração. Não, ali é uma oferta pontual para a Macedônia, que o pessoal usa o seguinte: cada um contribui de acordo com o que propõe do seu coração. Isso é oferta. Oferta pontual à Macedônia. Ali era a Jerusalém, melhor dizendo. Era uma oferta pontual. Quando Paulo vai tratar de algo regular, ele fala, ele vai falar do dízimo, mesmo não usando o nome, Jesus fala do dízimo, e ele fala, aqueles que governam, têm dupla honra, devem receber remuneração. Então, a gente vê aqui o dever de ajudar aqueles irmãos que estão passando necessidade. É um dever da igreja também. Se a igreja tiver condições de pagar um exame, pagar um exame. Se a igreja tiver condições de comprar remédio, comprar remédio. A gente verificar o porquê que a pessoa está passando essa necessidade, ajudar nisso também. E também repreender se for por desleixo ou alguma outra coisa. Um outro ponto também é Hebreus. Hebreus capítulo 7, verso 8. O que não falta é versículo. Hebreus 7, verso 8. Diz o seguinte. Aqui está falando de Abraão. Eu vou ler a partir do verso 1, para a gente ter o contexto. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E que também Abraão deu a 10ª de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome rei de justiça, e depois disso rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui ele está fazendo uma comparação. Melquisedeque e Jesus. Melquisedeque é semelhante a Jesus porque Jesus não tem fim de dias.
Considerai agora quão grande era este homem, o Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos seus despojos. Então, Abraão deu dízimo a quem? A Melquisedeque. E Melquisedeque vai trazer ali pão e vinho, né? Então, ele é um tipo de Jesus, ele aponta a Jesus. O que o pessoal vai argumentar que não quer dar o dízimo? Vai falar nesse texto. Ah, mas Abraão só fez isso uma vez. É verdade, ele só encontrou Melquisedeque uma vez. Agora, no verso 5 em diante, vai falar de o dízimo regular. Olha só que interessante. E verdadeiramente, aquele dentre os filhos de Levi que recebem o ofício do sacerdócio, tem a ordem de tomar dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Então, regularmente, na antiga aliança, os levitas tomavam dízimo, de maneira regular. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, que não era levita, recebeu dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, Abraão é inferior a Melquisedeque, que abençoou, e Abraão dá dízimo a Melquisedeque. E aqui, homens que morrem recebem dízimos. Então, aqui aonde? Na lei levítica, os filhos de Levi que morrem recebem dízimos. Lá, no caso de Melquisedeque, porém, os recebe no presente, os recebe aquele que pode provar que está vivo. Aqui algo interessante. Na antiga aliança eu dava dízimo para levita. Na nova aliança eu dou dízimo para aquele que está vivo. Quem é que está vivo? É Jesus. Então, eu não dou dízimo de acordo com levita, com a ordem levítica. Então, eu não estou dando dízimo da lei. Estou dando dízimo da ordem de Melquisedeque. As duas ordens pedem dízimo. A ordem levítica pede dízimo e ela se encerra na cruz, mas a ordem de Melquisedeque pede dízimo. Então, eu dou dízimo a Jesus diretamente. Como é que eu faço isso? Por meio do seu corpo. Porque Jesus não vai descer do céu para dar dízimo para ele. Melquisedeque trouxe o pão e o vinho, né? E a igreja, ela dá o pão e o vinho. A igreja é o corpo de Cristo. Então, eu dou dízimo diretamente a Jesus. Por meio de quem? Da igreja. Então, eu não estou dando dízimo para pastor, para tesoureiro, para convenção. Eu estou dando dízimo para Jesus Cristo. Assim como Abraão deu a Melquisedeque. Ele pega aquele exemplo pontual de Abraão e fala, agora, vocês não estão mais dando dízimos a homens que morrem. E sim, aquele que vive. Se a gente for fazer um estudo de Hebreus, a gente vai ver algumas coisas importantes. Primeiro, Hebreus do capítulo 1 ao 2... vai mostrar que Cristo é superior a Moisés. Do capítulo 3 ao 4, do capítulo 1 ao 2, é melhor dizendo, Cristo é superior aos anjos e profetas do Antigo Testamento. O capítulo 3 e 4, Cristo é superior a Moisés. Do capítulo 5 ao 7, Cristo é superior a Arão. Então, o dízimo da nova aliança é superior ao dízimo da antiga aliança. Porque agora eu dou direto a Jesus. Né? O 8 ao 10 fala que Cristo é superior à lei. E o 11 ao 13, Cristo é um caminho para um estilo de vida superior do que a antiga forma de viver. Então, o dízimo que nós damos é um dízimo superior aos dízimos dos levitas recebiam. Por quê? Porque Abraão é maior que os levitas. Então, as pessoas davam o dízimo aos levitas. Os levitas eram inferiores a Abraão. E Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Logo, Melquisedeque é superior a Abraão. Se aqui não fosse uma reflexão para mostrar quão maior é essa nova aliança, por meio de Cristo, que é um símbolo de Melquisedeque, e mostrar que o dízimo da nova aliança é superior à antiga aliança, não faria o menor sentido ele evocar o exemplo de Abraão. Então, o que a gente tem aqui? Que quando eu dou dízimo, na nova aliança, eu não estou dando para levita. Se é judeu, está dando dízimo para os levitas. Não tem mais levita para recolher dízimo. Realmente não tem, mas eu não estou dando dízimo para levita. Estou dando dízimo para aquele que testifica de que vive, que é Jesus Cristo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem Jesus Cristo falando que tem que dar o dízimo em Mateus 23, 23. E em Lucas 11, 42. A gente tem Paulo dizendo que aqueles que ministram no altar devem que tem que viver do que é colocado no altar. E o que era colocado no altar era dízimo e oferta. Paulo está usando uma linguagem do Antigo Testamento. A gente tem Paulo dizendo que a oferta, a contribuição tem que ser proporcional e regular. O dízimo é exatamente isso. A gente tem isso. E a gente tem o autor de Hebreus dizendo o seguinte, que agora nós damos dízimos àquele que testifica de que vive. Se isso não é suficiente para provar o dízimo no Novo Testamento, eu não sei o que é. Nota que eu não usei um versículo do Antigo Testamento. Poderia. Não usei nenhum versículo do Antigo Testamento. Tudo do Novo Testamento. Né? Só que o que alguns vão falar? Né? Não, mas eu dou meu dízimo em cesta básica. Eu dou meu dízimo para um pobre que eu vejo na rua. O pessoal fala isso. Eles não fazem, mas eles falam isso. Né? Em vez de dar dízimo para a igreja, eu vou dar meu dízimo para não sei quem, uma instituição de caridade. Né? A pessoa é tão arrogante que ela não confia no corpo de Cristo para administrar o dinheiro que ela acha que é dela. Ali, vamos abrir em Atos 4, 37,
quem administra o dízimo na igreja é a liderança da igreja. É muito simples. Se você não confia na liderança da igreja para administrar o dinheiro que você tem que dar ao Senhor, por que faz numa igreja dessa? Mas eu sei que, na verdade, os argumentos teológicos são só para encobrir o próprio coração, né? É que eu falo, quando é questão de oferta, o coração generoso não precisa de nenhum mandamento. Mas o coração que é avarento, nenhum mandamento é suficiente. Ah, mas eu não concordo com Mateus, mas eu não concordo com Lucas, mas eu não interpreto assim em Coríntios, eu não interpreto assim em Hebreu. Não adianta, né? Ali em 4:37 a gente vai ver para quem que eles entregavam as ofertas, né? Verso 37. Vou ler o verso 36, o Barnabé, né? E José, a quem havia sido apelidado de Barnabé, que sendo traduzido é filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-as e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Primeiro ponto aqui. Eles não davam dinheiro na época. Era só alimento. O que ele depositou aqui aos pés dos apóstolos? Dinheiro. Dinheiro, né? Dinheiro. Eu fico imaginando, até no Antigo Testamento, pessoal, tem que dar uma primícia de tudo. Aí você tem um rebanho gigantesco de ovelhas. Você vai sair como rei do gado e até Jerusalém? Você não vai. O que você fazia? Você tinha que vender aquele negócio. E ir lá e dar o dinheiro, coisa. Então aqui ele deu dinheiro. E ele deu dinheiro para quem? Primeiro que ele que administrou? Não, ele depositou aos pés, sobre o cuidado, não é que ele jogou nos pés dos apóstolos, né? E aqui, olha que aqui é oferta, né? E não é uma oferta pequena, né? Então, quem administra? Quem administra a igreja, administra os recursos da igreja. No nosso caso, como batista, nós temos um tesoureiro, né? Ou, no nosso caso, 2 tesoureiras, né? Uma que faz tudo no Pix, a outra é só a parte manual, né? 2 tesoureiras que elas coordenam o dinheiro, só que sempre com a anuência também, obviamente, do pastor da igreja. Então, o dízimo não é para o irmão ou para a irmã administrar, porque não é do irmão e da irmã, não é meu, não é seu. O dízimo é para a igreja administrar, né? Para a igreja administrar, porque muita arrogância é achar que não tem ninguém capaz e ético suficiente de administrar o seu dinheiro, que não é seu. E eu leio aqui a nossa declaração doutrinária, que vai falar de dízimo e oferta também, né? Embora muitos batistas dizem que isso não é bíblico, né? Não sei o que fazem na nossa denominação, mas eu sei o que fazem, sugam, né? Porque a pessoa tem a luz, a pessoa tem os banquinhos, tem a igreja com ar-condicionado, tem o louvor, tem os equipamentos, tem a pregação, tem o banheiro, né? Tem tudo bonitinho, mas não vou dar nada, né? É muito legal isso. Diz o seguinte, a nossa artigo 12 da Declaração Doutrinária: mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e Dono de todas as coisas. Todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus, e por isso devem os homens a Ele o que são e possuem, também o sustento. O crente pertence a Deus porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. Pertencendo a Deus, o crente é mordomo, o administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais e de tudo o que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o evangelho que recebeu de Deus. As Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. Devem elas trazer à igreja a sua contribuição sistemática e proporcional, com alegria e liberdade, para o sustento do ministério, das obras de evangelização, beneficência e outras. Mas óbvio que isso não tem, né? E eu termino com um texto em 1 Crônicas 29:14. Mas eu sei que aqueles que têm um coração avarento, eu podia usar todos os versículos que existissem na Bíblia. A gente ia sair daqui à meia-noite, né? A nossa casa é distante mesmo, eu pego o ônibus ali, mas não ia ser suficiente, né? Ali em 1 Crônicas, tem algo interessante. Quando a pessoa entender isso, ela se torna uma dizimista. Ela se torna alguém que contribui para a obra do Senhor.
Tem nada a ver com salvação, o dízimo não salva a pessoa, nada a ver com isso. Agora, a pessoa que foi salva pelo Senhor, ela ama a obra do Senhor. Ela ama viver. E é um privilégio, né? Ali em 1 Crônicas 29, 14, né? Diz o seguinte. Vou ler o verso 13 também. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a Ti e louvamos o Teu glorioso nome. Porém, quem sou eu e quem é o meu povo para que sejamos capazes de oferecer tão voluntariamente desta maneira? Porque todas as coisas vêm de Ti, e do que é Teu temos dado a Ti. O que Davi está dizendo? Olha, Deus, quem sou eu para oferecer qualquer coisa a Ti? Porque ele estava lá fazendo as coisas do tabernáculo. Aí ele fala, na verdade, o que eu estou dando para o tabernáculo não é meu. De quem é? É teu. Então, quem sou eu? Eu estou, olha Deus, olha só como eu sou perfeito, estou dando tudo o que eu tenho. É dele. E Deus é tão misericordioso que ele estabeleceu um piso, um princípio. Por que 10? Porque ele escolheu ela, não foi aleatório. 10 ele é um símbolo de que tudo aquilo que você tem pertence ao Senhor. É a 10ª parte. A 10ª parte significando que tudo que você tem, você vai usar para a glória de Deus. Então, ele estabelece isso, né? E tudo que eu tenho, na verdade, é de Deus, que ele tira com um estalar de dedos. E tudo que eu consigo na minha vida foi uma graça de Deus. Foi uma dádiva de Deus. Então, não há nada demais o Senhor requerer isso. Aliás, eu entendo que o Senhor requer pouco da gente, porque Ele sabe da nossa fraqueza. Né? Eu não vou entrar aqui em casos específicos de tragédia, doença, problemas, não, mas o ensino regular, a forma regular de arrecadação da igreja, não é o Estado. É que o povo de Deus entenda que Deus requer deles dízimos e ofertas. Oferta, sim, de acordo com o seu coração, não pode estipular valor. Pode sugerir, a gente precisa tanto, quem quiser dar tanto assim, tudo bem. Mas Deus estabeleceu um princípio, né? E eu tenho certeza que todos aqueles que dão dízimos e ofertam generosamente são muito abençoados pelo Senhor. E outra certeza que eu tenho, Deus não permite que nos falte pão, né? E Ele, na minha vida, nunca deixou, né? Pode faltar o filé mignon, né? Pode faltar. Eu ia até falar o ovo, do jeito que o ovo está caro, bem que estava em promoção agora no Prado, estava de 25, ficou 19, mas eu tinha comprado no dia anterior que estava 25. Aí, será que vai entrar? Vai acabar. Mas o Senhor sempre vai prover, né? O dízimo não é uma maneira de a gente enriquecer, não é uma poupança celestial. Eu dou o dízimo que eu quero receber 100 vezes mais. O nome disso é você ser avarento, mesmo dando, porque eu quero receber mais. O dízimo é uma entrega grata do seu coração de tudo que Deus te deu. E porque você ama a obra do Senhor. Eu amo a obra do Senhor. Eu quero ver ela bonita, eu quero ver ela avançando. Eu quero ver ela tendo a segurança financeira para continuar. Né? Isso que o dízimo proporciona. E uma igreja forte é uma igreja com dizimistas. Né? E é isso que a palavra de Deus ensina. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Eu vou ler aqui para a gente encerrar uma frase do John Blanchard, diz o seguinte: a verdade fundamental da doutrina da mordomia é que tudo o que tocamos pertence a Deus. Né? Tudo o que temos pertence a Deus. A minha roupa pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Meu carro pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Esse é o momento que devia aparecer o Pix na tela, mas não, vamos. Vamos orar ao Senhor e confiar que o Senhor vai nos abençoar e também mover os corações daqueles irmãos que ainda não entendem o privilégio que é ofertar com a obra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, amor, misericórdia, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor. Não fazemos mais que a nossa obrigação, Pai. Não é mérito nosso, Senhor, não é algo que nós possamos nos gloriar. Nos ajude a ter um coração fiel e agradecido a Ti, dando com alegria, Senhor. Dando com generosidade, Deus, aquilo que é Teu, Senhor. Que o Senhor também venha abençoar, Deus, a nossa igreja local, a vida financeira de nossa igreja local, Senhor. Abençoa os irmãos que aqui congregam, Pai. Coloca no coração deles, mediante aquilo que foi exposto hoje, pela Tua palavra, que é um dever, mas é um privilégio também, Deus, a contribuir com a Tua causa, com dízimos e ofertas, Senhor. Nos dê, Deus, como igreja, um coração obediente, Senhor, para que possamos avançar
para que possamos progredir e para que possamos, Senhor, ter mais firmeza, Deus, e poder fazer mais, Senhor, com mais recursos, pois eles a Ti pertencem, Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.